Este pequeno menino foi utilizado pelas mãos de Deus para transformar o coração do homem mais amargo da vila em uma pessoa amável. Em uma pequena vila cercada pelos montes e banhada pela luz suave do entardecer, Joaquim era o homem cuja alma carregava as marcas de amarguras e cicatrizes emocionais que o mantinham distante dos demais. Ele se fechava em seu próprio mundo, construindo barreiras de ressentimento e desconfiança, fruto de um passado repleto de perdas e traições. Apesar de sua postura rígida e de sua crença de que o mundo não lhe devia nenhum favor, Joaquim era observado com curiosidade e pesar pelos moradores, que sabiam de suas feridas e da dura proteção que erguia para não se expor novamente à dor. Os habitantes da vila evitavam cruzar seu caminho quando o viam pelas ruas estreitas e sinuosas. Seu rosto, marcado por rugas profundas que não provinham apenas da idade, mas, sobretudo, das experiências amargas, expressava um aviso claro: mantenham-se afastados. Seus olhos, outrora vívidos, agora pareciam duas janelas empoeiradas que não permitiam vislumbrar qualquer luz interior. Como um carvalho atingido por um raio, Joaquim permanecia de pé, mas seu interior estava carbonizado pelo fogo das desilusões. A pequena casa onde vivia, afastada das demais, refletia seu estado de espírito. O jardim, antes florido, transformara-se num emaranhado de ervas daninhas e espinhos. As paredes, descascadas pelo tempo, contavam histórias silenciosas de alegrias passadas que o vento havia levado para longe. Os mais velhos da vila ainda se lembravam de Joaquim em tempos mais felizes, quando seu sorriso era frequente e sua disposição para ajudar era conhecida por todos. Porém, o destino, em sua misteriosa tessitura, havia entrelaçado fios escuros em sua existência, transformando o homem gentil em uma fortaleza de amargura. Rumores sussurrados entre os moradores contavam que Joaquim perdera a esposa e o filho em circunstâncias trágicas. Outros diziam que fora traído por seu irmão, que levara toda a sua fortuna. Havia ainda quem afirmasse que sua fé em Deus fora testada de maneira tão severa que ele escolhera virar as costas para o divino. A verdade, porém, permanecia enterrada no quintal de sua alma, onde nem mesmo ele ousava escavar com frequência. Seu isolamento, contudo, começou a ser abalado pela chegada de Miguel, uma criança de olhar terno e expressão serena, cujas origens humildes eram conhecidas por todos. Filho de Ana, uma viúva simples que lutava diariamente para manter a dignidade e o sustento, Miguel possuía uma sensibilidade rara e um coração que irradiava um amor incondicional. Desde muito cedo, sua pureza e disposição para ajudar os outros se destacavam, fazendo com que muitos acreditassem que nele residia uma energia divina destinada a curar almas endurecidas. Ana havia chegado à vila há apenas alguns meses, carregando nos braços o pequeno Miguel e nas costas o peso de um passado que preferia não revelar. Foi acolhida pela comunidade, que, embora simples, compreendia o valor da solidariedade. Ela conseguiu um trabalho na padaria local, onde suas mãos habilidosas transformavam farinha em pães que alimentavam não apenas os corpos, mas também traziam o aroma do conforto para muitos lares. Miguel, aos 7 anos, era uma criança incomum. Enquanto outros meninos de sua idade gastavam suas energias em brincadeiras barulhentas, ele preferia observar o mundo ao seu redor com olhos que pareciam enxergar além das aparências. Seu sorriso, puro como água de nascente, tinha o dom de iluminar até os dias mais nublados. Havia algo em seu olhar que transmitia uma sabedoria ancestral, como se sua alma jovem carregasse memórias de outras existências. Ele nasceu com o coração aberto para o mundo, dizia sua mãe quando alguém comentava sobre a sensibilidade do menino. Era verdade. Miguel parecia incapaz de ignorar o sofrimento alheio. Fosse um passarinho caído do ninho, um cão de rua faminto, ou um idoso necessitando de ajuda para carregar suas compras, o menino estava sempre pronto a estender a mão, movido por uma compaixão natural
que desconcertava até os mais céticos. Foi durante suas explorações pela vila que Miguel ouviu falar de Joaquim. As crianças contavam histórias assustadoras sobre o homem da Casa Sombria, alimentando o mito com elementos fantasiosos que serviam para afastar os mais curiosos. No entanto, em vez de medo, Miguel sentiu uma curiosidade sincera e uma inexplicável necessidade de conhecer aquele homem que todos evitavam. Miguel, ao cruzar o caminho de Joaquim, não mostrou qualquer temor ou desdém. Ao contrário, sua natural curiosidade e compaixão o levaram a se aproximar do homem amargurado com gestos simples, como um sorriso, um cumprimento inocente ou uma breve palavra de incentivo. Em suas andanças pela vila, a criança procurava encontrar oportunidades para demonstrar que um coração cheio de amor e esperança era capaz de transformar até mesmo os recantos mais sombrios da existência humana. Essa constante presença e persistência, mesmo diante da rejeição inicial, começou a enfraquecer as barreiras emocionais erguidas por Joaquim. O primeiro encontro entre os dois ocorreu numa manhã de outono, quando as folhas douradas dançavam no ar antes de repousarem no chão. O céu ostentava um azul profundo, contrastando com os tons âmbar e vermelho das árvores que se despiam lentamente, preparando-se para o inverno. Havia uma melancolia doce no ar, como se a própria natureza demonstrasse que até mesmo o fim pode ser belo quando faz parte de um ciclo maior. Joaquim estava sentado em um banco na praça, observando o movimento com seu habitual olhar distante, perdido em pensamentos que ninguém ousava perturbar. Miguel, que passava por ali a caminho da escola, sentiu um impulso inexplicável de se aproximar, como se uma voz silenciosa o guiasse naquela direção. "Bom dia, senhor", disse o menino com voz clara e firme, parando diante do homem de semblante fechado. Joaquim ergueu os olhos, surpreso com aquela abordagem inesperada. Por um instante, seu olhar cruzou com o da criança, e algo estranho aconteceu. Sentiu como se aqueles olhos infantis pudessem enxergar através da armadura que construíra ao redor do coração. Incomodado com essa sensação, respondeu com um resmungo quase inaudível e voltou a fixar o olhar no vazio. Qualquer outra pessoa teria interpretado aquela reação como uma dispensa definitiva. Mas Miguel não era qualquer pessoa. Com a persistência característica das crianças e uma intuição que ia além de sua idade, ele simplesmente sentou-se ao lado do homem e começou a falar sobre as nuvens que formavam figuras no céu. "Aquela parece um leão. E aquela ali, o senhor consegue ver? Parece um barco navegando num rio de azul." Joaquim permaneceu em silêncio, fingindo não ouvir. Mas algo na voz melodiosa do menino penetrava em seus ouvidos como gotas de chuva em terra ressequida. Após alguns minutos, incapaz de suportar aquela invasão em seu espaço de solidão, levantou-se abruptamente e afastou-se a passos largos. Miguel observou o homem se afastar, sem se sentir desencorajado. Havia visto, por um breve momento, uma centelha nos olhos de Joaquim, algo que lhe dizia que, por trás daquela muralha de indiferença, existia um coração necessitando desesperadamente de calor humano. Nos dias que se seguiram, Miguel buscou novas oportunidades de encontrar Joaquim. Descobriu seus horários e rotas habituais, os lugares onde costumava parar. Com a determinação de quem segue um chamado interior, o menino traçou seu plano de aproximação, não com palavras ou estratégias elaboradas, mas com a simplicidade de quem acredita no poder dos pequenos gestos. Inicialmente, o homem respondia com hostilidade e desconfiança aos toques de ternura de Miguel, rejeitando as demonstrações simples de afeto e mantendo-se distante. Contudo, à medida que os dias se sucediam e a inocência da criança se mostrava insubordinada às convenções de amargura, os moradores e os mais sábios da comunidade passaram a sussurrar que aquele comportamento era uma intervenção divina. O modo com que Miguel tocava o coração do homem endurecido não era fruto de artifícios ou de artificiais demonstrações de piedade, mas sim o resultado de uma pureza que, de alguma forma,
despertava em Joaquim memórias esquecidas do valor, do amor e da compaixão. Uma tarde, quando Joaquim voltava do mercado carregando algumas compras, viu Miguel sentado à beira do caminho, aparentemente absorto em algo que tinha nas mãos. A curiosidade, sentimento que julgava morto há muito tempo, fez com que diminuísse o passo. O menino manipulava pequenos pedaços de madeira, formando uma espécie de estrutura. "O que está fazendo aí, garoto?" perguntou Joaquim, surpreendendo a si mesmo com aquela iniciativa de diálogo. Miguel ergueu o rosto e seus olhos brilharam ao reconhecer o homem. "Estou construindo uma casa para este besouro", respondeu, mostrando o pequeno inseto que caminhava sobre sua palma. Ele perdeu o seu lar quando cortaram a árvore onde vivia. Joaquim franziu o senho, mas não conseguiu evitar um comentário. "Por que se importa tanto com um simples besouro? Existem milhares deles por aí." O menino olhou para o inseto com ternura antes de responder. "Porque para este besouro, sua vida é única e importante. Ele não sabe que existem outros como ele. Só sabe que perdeu sua casa e está sozinho. Assim como muitas pessoas também se sentem." As palavras simples da criança atingiram Joaquim como uma pedra em água parada, criando ondas que perturbaram a superfície de sua indiferença. Sem saber como responder, resmungou algo ininteligível e seguiu seu caminho. Mas as palavras de Miguel permaneceram ecoando em sua mente pelo resto do dia. Foi nesse mesmo período que a vila enfrentou uma forte tempestade. Ventos violentos e chuvas torrenciais causaram estragos consideráveis. Casas foram danificadas, árvores caíram, e o pequeno riacho que cortava a comunidade transbordou, inundando algumas residências. Em momentos assim, as diferenças eram postas de lado e todos se uniam para ajudar os mais afetados. Joaquim observava a movimentação da janela de sua casa, que felizmente estava em terreno mais elevado e não sofrera danos significativos. Viu homens e mulheres trabalhando juntos para restaurar o que fora destruído, crianças ajudando a carregar pequenos objetos salvos das águas, idosos oferecendo palavras de conforto. E em meio a tudo isso, reconheceu a figura pequena de Miguel, encharcado até os ossos, ajudando a retirar lama de uma casa. Algo se moveu dentro do peito de Joaquim, uma sensação há muito esquecida. Antes que pudesse racionalizar o impulso, encontrou-se pegando ferramentas e saindo de casa, dirigindo-se para o centro da agitação. Quando chegou perto do grupo que trabalhava na reconstrução de um telhado danificado, as pessoas o olharam com espanto. Joaquim, o homem que evitava qualquer contato social, estava ali oferecendo ajuda. "Precisam de mais um par de mãos?" perguntou ele com voz rouca de quem não está acostumado a falar. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz cristalina de Miguel. "Claro que sim. O senhor parece forte. Pode me ajudar a carregar aquelas tábuas?" E assim, sob os olhares atônitos dos moradores, Joaquim trabalhou lado a lado com o menino. Não conversaram muito, mas não era necessário. Havia algo no silêncio compartilhado, na sincronicidade dos movimentos, que falava mais alto que palavras. Quando a noite caiu e todos se recolheram, exaustos, mas satisfeitos com o trabalho realizado, Joaquim sentia uma estranha leveza. Pela primeira vez em muitos anos, adormeceu sem o peso da amargura comprimindo seu peito. Com o tempo, a insistente bondade de Miguel transformou gradativamente a realidade interna de Joaquim, que começou a reconhecer a possibilidade de entendimento e reconciliação. Em breves encontros durante as caminhadas pelas ruas da vila, quando a criança oferecia palavras simples e gestos despretensiosos, o homem amargurado via emergir uma centelha de esperança, que lentamente iluminava as sombras acumuladas em seu coração. Essa transformação silenciosa passou a ser vista como um milagre, pois quando os mais velhos da comunidade testemunhavam a mudança no comportamento de Joaquim, compreendiam que a intervenção divina utilizava a criança como instrumento para suavizar os traços de um passado doloroso. Uma manhã,
Joaquim encontrou um pequeno embrulho deixado em sua porta. Ao abri-lo, descobriu um desenho feito a lápis, retratando 2 personagens de mãos dadas, um homem alto e uma criança. Embora rudimentar, o traçado revelava o cuidado de quem desenha com o coração. Não havia assinatura, mas não era necessário. Joaquim sabia exatamente quem o havia deixado ali. Naquele mesmo dia, ao passar pela padaria onde Ana trabalhava, Joaquim surpreendeu a todos entrando no estabelecimento. O burburinho das conversas cessou instantaneamente e todos os olhares se voltaram para ele. Com passos hesitantes, aproximou-se do balcão. "Gostaria de um pão", disse ele com voz mais suave do que o habitual. Ana, recuperando-se da surpresa, sorriu e perguntou: "Que tipo de pão o senhor prefere?" Joaquim olhou para as prateleiras, repletas de diferentes tipos de pães, e respondeu: "Aquele que seu filho mais gosta." Os olhos de Ana se encheram de lágrimas contidas. "Miguel adora o pão de canela e passas que faço às sextas-feiras", respondeu ela, pegando um dos pães mencionados e embrulhando-o cuidadosamente. Quando Joaquim estendeu a mão para pagar, Ana fez um gesto negativo. Seus olhos, castanhos e profundos como os do filho, transmitiam uma compreensão silenciosa do que estava acontecendo. Ela também conhecia o poder da solidão e o valor de um gesto de acolhimento no momento certo. "É por conta da casa, senhor. Miguel ficará feliz em saber que o senhor aprecia o mesmo pão que ele." Havia uma doçura em sua voz, uma cadência que lembrava o embalo de canções de ninar. Aquelas melodias que acalentam não apenas crianças, mas também almas inquietas em busca de paz. Joaquim aceitou o presente com um aceno de cabeça e saiu da padaria, deixando para trás uma onda de comentários surpresos. As notícias corriam rápido na pequena vila, e logo todos sabiam do estranho comportamento do homem que, até então, evitava qualquer contato humano. À medida que os dias passavam, os encontros entre Joaquim e Miguel tornaram-se mais frequentes e menos tensos. A criança tinha o dom de fazer perguntas que, em sua aparente simplicidade, tocavam em questões profundas. Perguntas sobre as estrelas, sobre o ciclo da vida, sobre o significado da felicidade. E em suas respostas hesitantes, Joaquim redescobria partes de si mesmo que julgava perdidas para sempre. "Por que o senhor vive sozinho?", perguntou Miguel certa vez, enquanto ambos observavam o pôr do sol sentados em um tronco caído à beira do riacho. Joaquim respirou fundo antes de responder. "Porque é mais seguro. Quando você está sozinho, ninguém pode te machucar." Miguel refletiu por um momento. "Mas quando está sozinho, também ninguém pode te fazer feliz", respondeu com a sabedoria desconcertante que parecia transcender sua idade. Essas palavras penetraram fundo na consciência de Joaquim, como sementes plantadas em solo fértil. A criança tinha razão. Em sua busca por proteção contra a dor, ele também se privara de experimentar a alegria que só o contato humano pode proporcionar. Haveria ainda tempo para mudar? Seria possível desaprender a amargura e reaprender a confiança? A nova relação entre Miguel e Joaquim passou a representar algo muito maior do que o reencontro entre um homem e um simpático infante. Nas entrelinhas dessa improvável amizade, escrevia-se uma parábola sobre redenção e renascimento espiritual. Cada olhar trocado, cada palavra compartilhada, cada silêncio compreendido, era um verso dessa poesia divina que se manifestava no cotidiano da pequena vila. Os mais sensíveis podiam perceber que ali, naquela conexão aparentemente simples, manifestava-se o próprio mistério da graça, aquela força invisível que transforma o impossível em realidade tangível. Ela simbolizava a ideia de que o perdão e a compaixão tinham o poder de curar feridas que pareciam intransponíveis, como rios que, com sua persistência mansa, são capazes de abrir caminhos através das mais duras rochas. A partir de sua convivência, o orgulho, o ressentimento e a amargura deram lugar a sentimentos de humildade e arrependimento pelos erros do passado.
A persistência da criança desafiava a lógica de um homem acostumado a se proteger emocionalmente, mostrando-lhe que o caminho para a redenção não estava nas barreiras erguidas pelo sofrimento, mas na abertura do coração para a luz da esperança. Com o passar das semanas, os moradores da vila testemunhavam, atônitos, uma transformação que parecia impossível. Joaquim começava a participar de pequenas atividades comunitárias, oferecia ajuda quando percebia que alguém precisava, e o mais surpreendente, às vezes, um sorriso tímido iluminava seu rosto, suavizando as linhas profundas que o marcavam. Foi numa tarde de primavera, quando as flores desabrochavam anunciando um novo ciclo de vida, que Joaquim finalmente abriu seu coração para Miguel. Estavam sentados à sombra de uma velha oliveira, observando as andorinhas que construíam ninhos nos beirais das casas. "Você sabe por que me tornei assim, Miguel?" perguntou Joaquim, com voz embargada pela emoção contida. O menino olhou para ele com seus olhos límpidos, transmitindo uma compreensão silenciosa. "Não sei os detalhes, mas sei que algo muito triste aconteceu e o senhor decidiu que era melhor não sentir mais nada." Joaquim assentiu lentamente. "Eu tinha uma família, uma esposa que amava mais que tudo e um filho da sua idade." Fez uma pausa, reunindo forças para continuar. "Houve uma epidemia que atingiu a vila onde morávamos. Muitos adoeceram, incluindo minha esposa e meu filho. Eu fiz tudo o que podia. Busquei todos os médicos, tentei todos os remédios conhecidos, mas não foi suficiente. Eles..." Sua voz falhou. Miguel colocou sua pequena mão sobre a de Joaquim, um gesto simples de conforto. "O senhor sente falta deles?" "Todos os dias", respondeu Joaquim, deixando que uma lágrima escorresse por sua face enrugada. Mas com o tempo, a saudade se transformou em raiva. Raiva de Deus por ter levado minha família. Raiva de mim mesmo por não ter conseguido salvá-los. Raiva da vida que continuava para todos, menos para eles. E o senhor achou que, fechando seu coração, a dor diminuiria. Complementou Miguel, compreendendo o processo. "Sim, achei que se não amasse ninguém, nunca mais sofreria aquela perda. Mas percebo agora que apenas prolonguei meu sofrimento, recusando-me a aceitar e a seguir em frente." Miguel permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse sobre algo muito importante. Então disse: "Minha mãe sempre diz que as pessoas que amamos nunca nos deixam de verdade. Elas continuam vivendo em nossos corações e nas boas lembranças que guardamos. O senhor tem boas lembranças deles?" Joaquim fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se reviver os momentos felizes que compartilhara com sua família. O riso cristalino de seu filho, o olhar amoroso de sua esposa, as noites de verão quando se sentavam no jardim para contar histórias. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. "Sim, Miguel, tenho muitas boas lembranças. Então, eles ainda estão vivos dentro do Senhor", concluiu o menino, com a certeza de quem conhece verdades eternas, "e acho que ficariam tristes em saber que o Senhor deixou de viver também, só porque eles partiram." Essas palavras simples, proferidas com inocência e ao mesmo tempo com profunda sabedoria, foram como um bálsamo para a alma ferida de Joaquim. Ele compreendeu que, ao fechar-se para o mundo, não estava honrando a memória de sua família, mas sim negando o amor que eles lhe ensinaram a sentir. Naquele momento, abraçado pela compreensão de uma criança, Joaquim chorou. Chorou todas as lágrimas que reprimira por tanto tempo, lágrimas que lavavam sua alma e abriam caminho para a cura. Essa transformação pessoal de Joaquim inspirou não só o próprio homem, mas toda a comunidade, que passou a enxergar a importância dos gestos simples e do cuidado mútuo. Segundo os relatos que circulavam discretamente entre os moradores, aquele processo de mudança ocorreu de maneira gradual, mas decisiva, fazendo com que o homem amargurado redescobrisse a possibilidade de ser feliz. Em última análise, Miguel provou que a pureza de uma criança pode ser o catalisador para rever a si mesmo,
convidando até os corações mais endurecidos a se entregarem novamente à bondade e ao amor. Essa parábola, carregada de significado, nos ensina que, mesmo envoltos em sofrimento e amargura, a intervenção divina pode se manifestar de maneira inesperada e simples, transformando a dor em esperança e o isolamento em comunhão, mostrando que o caminho para a cura está na reconexão com a verdadeira essência do ser humano. Nas semanas seguintes, os moradores da vila testemunharam uma mudança ainda mais profunda. Joaquim começou a reformar sua casa, pintando as paredes descascadas e cuidando do jardim abandonado. Plantou flores coloridas e árvores frutíferas, transformando o que antes era um lugar sombrio em um espaço acolhedor e cheio de vida. Um dia, para surpresa de todos, ele convidou as crianças da vila para colherem frutas em seu pomar. Os pais, inicialmente receosos, ficaram maravilhados ao verem o homem que antes assustava a todos, agora ensinando pacientemente os pequenos a identificarem as frutas maduras e a tratarem as plantas com cuidado. Seu conhecimento sobre a natureza, adquirido durante anos de observação solitária, era agora compartilhado com entusiasmo. Ana, a mãe de Miguel, observava essa transformação com um misto de alegria e admiração. Ela, que conhecia bem o poder do sofrimento para endurecer corações, reconhecia em Joaquim o mesmo processo de cura pelo qual passara após perder o marido. A diferença era que ela tivera Miguel como âncora, enquanto Joaquim enfrentara sua dor completamente só, até o momento em que o menino entrara em sua vida. O tempo, esse artesão silencioso, continuava tecendo os fios invisíveis que uniam aquelas três almas solitárias. Cada dia trazia uma nova oportunidade de cura, uma nova chance de restauração. As estações se sucediam, marcando não apenas as mudanças na natureza, mas também as transformações internas que ocorriam no coração de Joaquim. Certa tarde dourada, quando o sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Miguel ajudava Joaquim a colher maçãs no pomar recém-restaurado. As árvores, antes negligenciadas, agora exibiam orgulhosamente seus frutos vermelhos e suculentos, como prova viva de que o cuidado pode despertar vida, até mesmo onde parecia haver apenas abandono. Ana observava os dois à distância, seu coração, maternal, aquecido pela cena que testemunhava. Foi então que, em um gesto que surpreendeu até a ele mesmo pela espontaneidade, Joaquim fez um convite inesperado. Ana, você e Miguel gostariam de jantar comigo hoje? Não sou um grande cozinheiro, mas consigo preparar um ensopado razoável. Sua voz, antes áspera como pedra não lapidada, agora carregava nuances de uma ternura redescoberta, como um instrumento musical que, após longo desuso, volta a produzir melodias tímidas mas genuínas. Ana, surpresa e emocionada com o convite, aceitou prontamente. Aquela seria a primeira vez em anos que Joaquim recebia alguém em sua casa para uma refeição compartilhada. O jantar foi simples, mas repleto de significado. Entre conversas e risos, formava-se ali um novo tipo de família, unida não pelos laços de sangue, mas pela compreensão mútua e pelo carinho genuíno. Com o passar dos meses, Joaquim tornou-se uma pessoa diferente. Seu rosto, antes marcado pelo amargor, suavizou-se. Seus olhos readquiriram o brilho da vida, e seu sorriso, antes raro, tornou-se frequente. Ele passou a dedicar parte de seu tempo a ensinar os jovens da vila ofícios que dominava, como a marcenaria e o cultivo de plantas medicinais. Descobriu que compartilhar conhecimento era uma forma de manter viva a memória de seu filho, transmitindo a outros o que gostaria de ter ensinado a ele. A relação com Miguel fortalecia-se a cada dia. O menino encontrou em Joaquim uma figura paterna que nunca conhecera, e Joaquim redescobriu, através de Miguel, a alegria da paternidade que acreditava perdida para sempre. Juntos exploravam os arredores da vila, conversavam sobre os mistérios da vida
e construíam pequenos projetos que enchiam os dias de propósito. Numa noite estrelada, sentados na varanda da casa agora renovada, Joaquim partilhou com Miguel uma reflexão profunda. Sabe, meu jovem amigo, você foi um anjo enviado para salvar minha alma. Antes de te conhecer, eu estava morto por dentro. Respirava e me movia, mas não vivia de verdade. Miguel sorriu com aquela sabedoria que parecia transcender sua idade. Não fui eu, senhor Joaquim. Foi Deus quem tocou seu coração. Eu fui apenas o instrumento que ele escolheu. Joaquim assentiu, compreendendo a verdade naquelas palavras. Durante anos culpei Deus por minhas perdas. Afastei-me dele, recusei sua presença. Mas agora percebo que mesmo quando o rejeitei, ele nunca me abandonou. Esperou pacientemente que eu estivesse pronto para receber seu amor novamente. Deus é assim, respondeu Miguel com simplicidade. Ele nunca desiste de nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos. A história de Joaquim e Miguel tornou-se conhecida além dos limites da pequena vila. Viajantes que passavam por ali ouviam sobre o homem amargurado, cujo coração fora transformado pelo amor incondicional de uma criança. A narrativa transmitia esperança e inspirava outros a acreditarem no poder da redenção e do recomeço. Muitos anos se passaram. Miguel cresceu e tornou-se um homem de caráter íntegro e coração compassivo. Embora tenha viajado para estudar e conhecer o mundo, sempre retornava à vila, onde Joaquim o esperava com os braços abertos e o coração cheio de orgulho. Os dois mantiveram uma ligação que transcendia o tempo e as circunstâncias. Um laço forjado pela providência divina e fortalecido pelo amor mútuo. Quando Joaquim, já idoso, sentiu que seu tempo na terra estava chegando ao fim, reuniu forças para escrever uma carta a Miguel, que estava temporariamente ausente. Nela, expressou sua gratidão pela segunda chance que recebera, pelo privilégio de ter conhecido o amor de um filho novamente e pela oportunidade de reconciliar-se com Deus e consigo mesmo antes de partir. Você me ensinou, meu querido Miguel, que não há coração tão endurecido que não possa ser amolecido pelo toque da graça divina. Através de seus olhos inocentes, redescobri a beleza do mundo e a bondade inerente ao ser humano. Parto em paz, sabendo que nos reencontraremos um dia. Não mais como um velho homem e uma criança, mas como duas almas eternas unidas pelo amor de Deus. Joaquim faleceu serenamente durante o sono, com um sorriso nos lábios. Toda a vila compareceu ao seu funeral, não mais para observar com distância o homem amargurado, mas para homenagear aquele que se tornara um exemplo vivo de transformação e renovação. Miguel, ao retornar e ler a carta de despedida, não sentiu apenas tristeza, mas também uma profunda gratidão pela jornada compartilhada. Compreendeu que sua missão havia sido cumprida: ser um instrumento do amor divino para resgatar uma alma perdida nas sombras da amargura. A casa de Joaquim, conforme seu desejo, foi transformada em um centro comunitário onde crianças e idosos podiam se encontrar para compartilhar histórias e conhecimentos. O jardim, agora exuberante, tornou-se um espaço de contemplação e encontro, simbolizando a transformação que ocorrera naquele lugar e no coração de seu antigo proprietário. Em uma placa simples, colocada à entrada do jardim, foram gravadas palavras que resumiam a lição preciosa daquela história extraordinária. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca há coração tão ferido que não possa ser curado pelo amor. E assim, a história do homem mais amargo da vila e da criança que se tornou instrumento divino para sua transformação, continuou viva, passando de geração em geração, como um lembrete da infinita capacidade humana de mudar, perdoar e amar novamente. Nas noites de inverno, quando as famílias se reuniam ao redor do fogo, os mais velhos contavam aos mais jovens sobre o milagre que testemunharam. Falavam sobre como Deus pode usar os mais improváveis instrumentos para realizar sua obra e como até mesmo o coração mais endurecido pode ser amolecido pelo toque da graça.
Ensinavam que a verdadeira força não está em construir muralhas ao redor da alma, mas em ter a coragem de manter o coração aberto, mesmo após as feridas mais profundas. Dizem que, em certas noites muito especiais, quando a lua banha o jardim com sua luz prateada, é possível ver a silhueta de um homem idoso e uma criança caminhando entre as flores, rindo e conversando, como se o tempo e a eternidade fossem apenas diferentes faces da mesma moeda. E aqueles que têm a bênção de testemunhar essa visão sentem uma paz inexplicável e a certeza reconfortante de que o amor verdadeiro transcende as barreiras da morte, permanecendo vivo na memória daqueles que foram tocados por ele. A lição que fica para todos nós, homens que muitas vezes nos perdemos nos labirintos da amargura e do ressentimento, é que nunca é tarde para permitir que a luz divina penetre as sombras de nosso ser. Que possamos, como Joaquim, ter a humildade de reconhecer que às vezes precisamos aprender com a inocência de uma criança para redescobrir o caminho de volta à nossa verdadeira essência, aquela parte de nós que ainda é capaz de maravilhar-se com a beleza da vida e acreditar na possibilidade do recomeço. Não importa quão escura tenha sido a noite que enfrentamos.